Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através dos esclarecimentos da doutrina espírita, na sua tarefa de consolador prometido por Jesus, que viria explicar aquilo que não foi explicado à época e relembrar tudo o que ele havia dito. Então, essa é a tarefa diária, constante da doutrina espírita, relembrar Jesus, é o nosso governante espiritual de todo o planeta Terra. E aqui uma gravura, uma tela, né, moderninha aí de Jesus, é um artista plástico coreano, né, ainda vivo, gosta de fazer Jesus de umas formas diferentes. E aí, um capítulo do Evangelho, né, que estamos estudando nessas semanas é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, a gente fica tão feliz quando Jesus fala das bem-aventuranças, a gente fica se sentindo no reino de Jesus, aí ele fala que não é aqui, que é no futuro, e esse futuro a gente já está aí reencarnando há tanto tempo na Terra e esse futuro não chega. Então a gente anseia por esse reino, né? Mas não vai ser assim algo que vai cair do céu, né? Vai ser uma construção que Jesus nos convida para participar. Então, essa frase, essa resposta de Jesus, é uma pergunta do Pilatos, Pôncio Pilatos. Então, todos sabem de cor aí a história de Jesus, depois da Santa Ceia, que tem capítulos, vários capítulos, né, de tudo que Jesus falou na Santa Ceia, deixando ali as instruções para os seus discípulos e para todos nós. Ele foi, né, se recolher no horto, no jardim, com alguns discípulos, e lá Judas levou os soldados romanos, junto com os chefes lá de Sinédrio, para prender Jesus. Aí foi aquela noite, né, de interrogatório com o sumo sacerdote, e de manhãzinha foi entregue a Pilatos, para a audiência com Pilatos. Aí Pilatos começa a conversar, né? Dizem que és reis dos judeus. Aí Jesus fica naquela conversa assim que a gente não entende, né? Tu dizes, eu não disse nada, eu nunca disse que sou rei, mas ou você ou alguém te disse. Aí Pilatos ficou um pouquinho impaciente, mas eu não sou judeu, o povo quer te condenar, e você, o que tem a dizer? Não tem a dizer nada, só vai acontecer comigo o que está programado pelo meu Pai, né? Não tem nenhum poder humano que vai fazer que aconteça algo comigo se não estiver já autorizado pelo Pai. Aí ele, mas seu reino? Aí ele responde, meu reino não é deste mundo. E aí depois tem continuação. Mas por enquanto, meu reino não é deste mundo, e daí a gente, como sempre, vai fazer as divagações. O que isso quer dizer para nós? No entendimento da doutrina espírita, tudo que a doutrina espírita fala sobre imortalidade da alma, sobre pluralidade das existências, dos mundos habitados, isso para nós é uma fala clara de Jesus que a vida do espírito é imortal, né? Que a nossa vida continua. Se ele nos fala de um reino futuro, é porque a nossa vida não se encerra aqui, a nossa vida não começou no parto ou na concepção e vai terminar no túmulo, né? Quando a gente fala do berço ao túmulo. Isso é sobre o corpo de carne, né? A alma imortal, o espírito imortal, ele antecede esta encarnação, esta vida, e ele permanece por toda a imortalidade. Só não somos eternos, porque eterno só Deus, qual não conhecemos o início nem o fim. Nós somos mortais, conhecemos a nossa origem, o nosso começo, que é em Deus, nosso Criador. Então, desse diálogo aí, saiu essa máxima de Jesus, meu reino não é deste mundo. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, com esse título, O Ponto de Vista, né, 3 itens bem curtinhos,
ele vai nos falar do ponto de vista. E todos nós estamos acostumados, todo dia, toda hora, a gente sabe de como que o ponto de vista interfere na nossa vida. Para tudo que a gente vai fazer, tem um ponto de vista. E, naturalmente, o egocentrismo natural, não o egocentrismo que se confunde com egoísmo. Mas a visão do mundo que eu tenho é particular, é própria, e eu prefiro a minha, né? É natural. Meu jeito de enxergar as coisas, a minha opinião, os meus gostos, né? Eu adoro piqui e não entendo por que alguém detesta piqui. Na verdade, eu entendo, né? Realmente aqui no Brasil Central teve os índios, acho que enganaram os bandeirantes que piqui era comida, eles acreditaram e a gente herdou, né? Mas realmente piqui é uma coisa difícil, né? A gente não pode tirar a razão de quem não gosta. Mas eu adoro. Vai ter até uma foto de piqui aí daqui a pouco. Então, o nosso ponto de vista para nós satisfaz, está tudo certo, né? Mas a gente está o tempo todo nas menores e maiores coisas confrontando com outros pontos de vista. Isso é natural, isso é o tempo todo. Aquele que se arvorar a ter a verdade sobre tudo está perdendo tempo, está deixando de aprender, está deixando de crescer, porque sempre temos a acrescentar algo aos conhecimentos, à vivência, quando observamos o ponto de vista do outro. Todo mundo já viu essa gravura por aí, né? Alguém está olhando de um lado é um 6, olhando de outro é um 9. Está olhando de um lado é um M, está olhando do outro lado é um W, né? Então, conforme o ângulo, conforme a altura, você está olhando, você está olhando algo de baixo para cima, de cima para baixo, então as visões vão modificando. Vamos lá, no texto, Allan Kardec, né, nos fala aí que essa resposta de Jesus, essa afirmação de Jesus é um indicativo da vida futura. E todo o Evangelho de Jesus está falando da vida futura, da continuidade da vida. Não tem inteligência humana capaz de dar explicações para tantas disparidades, tantas desigualdades, tantas injustiças, se a vida fosse só essas poucas décadas que a gente passa aqui encarnado. Então tem que ser algo maior a vida do Espírito. Então, conforme esse ponto de vista, se eu enxergo a vida como esse período do berço ao túmulo, ou se eu enxergo a vida como imortal, isso muda o meu ponto de vista sobre todos os acontecimentos. E nós já temos essa informação, né? Não é novidade, não é do Espiritismo, que a vida verdadeira é a vida do Espírito, que a nossa encarnação é uma passagem. Isso, ou todas as religiões também afirmam. Aliás, para ter uma religião, uma religiosidade, uma espiritualidade, é acreditar em algo além da matéria. Então, só o materialista convicto, o ateu convicto, que acha que a vida é do berço ao túmulo, e são bem poucos, né? A maioria de nós somos espiritualistas, entendemos que a vida é algo além da matéria, mas no dia a dia, da hora que acordamos à hora que dormimos, passamos ocupados nas questões da sobrevivência e nos comportamos como verdadeiros materialistas. A fome, o horário, a doença, a providência disso, daquilo. Então, se a gente não estiver atento, a gente passa todo dia após o outro, ano após ano, cuidando das coisas da matéria, da sobrevivência, que é natural, estamos encarnados, mas esquecidos que somos espíritos imortais, estamos nos preparando aqui para retornar para a vida espiritual. E o que é que nós vamos levar a mais do que quando chegamos? Vamos sair daqui melhor do que chegamos, espiritualmente, moralmente, no exercício das virtudes? Então, essa visão muda muito. Se alguém se apega às questões materiais, ele vai viver atormentado, porque não há perfeição no mundo de imperfeições, no mundo de seres imperfeitos, não haverá perfeição, não haverá uma felicidade contínua, não haverá uma paz contínua. A gente vai experimentar momentos, situações de alívio, de felicidade real, de paz verdadeira, mas ter isso assim, de uma forma contínua ainda não é para este mundo.
ainda não é para este mundo. Aí ele usa duas analogias bem fáceis para nós. Pensemos numa criança com seus brinquedinhos, né? Não tem aquela fase lá do egocentrismo bem apurado, que é tudo eu, tudo meu, tudo é para mim, né? Aquela fase infantil da primeira infância. Então, está ali feliz com seus brinquedos. Quebrou um brinquedo, ele faz birra, rola no chão, e chora, e reclama, e acabou o dia. Eu perdi meu brinquedo favorito. Então o adulto, se não sair dessa fase de egocentrismo, vai continuar reproduzindo esse comportamento. Cada revés, cada decepção, ele toma como uma tragédia, como aquilo, a vida perdeu a graça. Tem certos dramas que a gente passa que realmente deixam a gente assim muito impactados, né? Ontem estive conversando com uma senhora que recebeu um diagnóstico de um câncer raro e já descobriu com metástase. E ela estava daquele jeito, bem negativista. Eu falei, como? O que eu tenho para dizer para essa senhora hoje? E me macaqueei lá, fiz umas coisas, tentei fazer ela sorrir, porque ela acabou de descobrir que foi no pronto-socorro, descobriu que está com câncer, metástase no pulmão, um tumor, e depois descobriu que é do timo, que é um órgão que a maioria das pessoas nem sabem que existem, né? Eu nem sabia que existia isso, agora eu estou com metástase no pulmão, de um câncer no timo. Aí, sei lá, uns minutos que eu tive com ela, tentando, relembrando essas frases de Jesus, né? Que a vida, não, ela estava se sentindo morta já. Então tem muita coisa que cada situação da vida tem para ensinar, e aceitar a finitude da vida, que é automática, né? Nasceu, qualquer hora é hora, nós não sabemos, graças a Deus, nós não temos aqui na memória o planejamento, né? Quantos anos eu vou viver. Deus deu mais um item da misericórdia divina, né? Vamos vir aqui, passar um tempo, não sabemos quando, né? É melhor deixar de surpresa mesmo, né? Então, essa analogia da criança com seus brinquedos é um exemplo aí de como a gente não deve colocar o foco nas coisas momentâneas, nas coisas materiais, né? Mas uma outra analogia que ele coloca é quando a gente está lá na cidade, prédios, casas, monumentos, né? A gente acha tudo grandioso. Se a gente sobe numa montanha, aí uma cidade bela aí, sobe na montanha, você vê de outro aspecto, né? Então, a primeira vez que a gente viaja de avião, a gente fica achando graça. Os carros parecem formiguinhas. Então, tudo depende do ponto de vista. Então, se você está mais aterrado ali nos seus problemas, você está ali sem enxergar solução do seu problema, porque você está aterrado no problema. Alguém que vem de fora, que está olhando a situação com mais amplitude, consegue te ajudar, te dar um rumo, né? E, aliás, é uma regra da vida, da sobrevivência, né? Quando está diante de um problema, dê 2 passos para trás, enxergue mais ângulos, o problema mais completo, para buscar uma solução. Se você ficar aterrado no drama, você nem consegue enxergar saídas, soluções. Então, essas duas analogias para nós aí. O item seguinte, ele faz um balanceio, né? Então, somos espíritos eternos, imortais, a vida toda pela frente, não tem fim, aconteça o que acontecer, vai continuar. Então, se a gente levar isso muito ao pé da letra, a gente não vai nem se preocupar com a vida. Ele usa lá um adjetivo periclitante, isso seria periclitante, ou seja, perigoso, né? Então, vamos todos aí nos internar nos monastérios, nos conventos e viver de meditação? Também, né, não é a postura de equilíbrio. Quanto mais gente, né, meditando, orando por aí, melhor. Mas não dá para todos ao mesmo tempo estarem nesse comportamento. A gente precisa
na nossa rotina, nas nossas lutas diárias, ter as pausas, ter a oração, a meditação, a reflexão, o lazer, o descanso. Mas não dá para esquecer que somos espíritos imortais, mas estamos aqui por algum motivo, e nem adianta considerar a encarnação como uma prisão, o corpo como uma prisão, o planeta como uma prisão. Estamos aqui por motivo justo e bom. A matemática divina é aqui que estamos, aqui que devemos estar, com essas pessoas, com esse grupo, com esse país, com essas situações. Não tem jeito. Se Deus é bom e justo, está tudo melhor do que deveria. Né? Se tivesse sendo Deus juiz do Velho Testamento, tudo estaria mais difícil, mais duro ainda. Mas como já é o Deus Pai bom que Jesus nos apresentou, além da justiça, tem o acréscimo da misericórdia. Então, temos para manter. Então, é natural a busca do conforto, do bem-estar. Né? É natural. Está na lei da natureza. O Livro dos Espíritos tem um capítulo específico para falar da lei da conservação, da lei do progresso, da lei de sociedade. Então, é da natureza essa busca. E tem que ser assim mesmo, temos que encarar a vida. Eu vou passar tantos meses em determinado setor do trabalho lá. Eu tenho que ficar aqueles meses fazendo o melhor possível. Eu vou ter que parar nas minhas atividades e passar 6 meses ajudando lá um parente doente. Você vai lá fazer da melhor forma possível. Cada local que a natureza, que as leis divinas te colocou, é para você procurar o melhor, fazer o melhor, ser o melhor, né? Isso é natural. Aí ele foi bem didático ali. Então a gente trabalha por necessidade, grandiosa maioria, né? Por gosto, né? Isso é para poucos, né? Satisfação, e por dever. Então, por necessidade, ou por gosto, ou por dever, faça sempre o melhor. Busque sempre o progresso, a conservação. Isso é da natureza. Então, estar no mundo sem ser do mundo, aquela frase que também, em outro ponto, Jesus falou. Estamos aqui, não somos daqui. Somos espíritos imortais, temos a vida espiritual toda pela frente, mas conforme a necessidade, a gente encarna aqui, ali, no mundo, no outro mundo, né? Vamos falar mais disso depois. Mais um. E aqui ele faz o alerta. Então, o uso, ter prazer, satisfação nas coisas da vida terrena não é o problema. O problema é o abuso, é o excesso, é os vícios. Isso é fácil, todos nós sabemos, né? Todos nós, só mais uma vez, só mais uma Coca-Cola, só mais um isso, né? A gente estudando aqui na equipe da quarta-feira, o Livro dos Espíritos, passamos por esse capítulo aí da lei de conservação. E tem lá a pergunta de Allan Kardec para os Espíritos, por que Deus colocou essa situação de coisas prazerosas, coisas materiais prazerosas? Se não é para a gente se apegar, por que Deus inventou coisas assim? A resposta é para o exercício do equilíbrio. Essa é a resposta dos Espíritos para Allan Kardec. Então, sentir o prazer do sabor, da convivência, de qualquer emoção, tudo aquilo que te gera satisfação, prazer, alegria, é da natureza. A viciação, a inversão de colocar a satisfação das coisas materiais à frente das satisfações das coisas do Espírito, e nas coisas do Espírito também tem as armadilhas que podem nos levar para viciações do comportamento, não só do que a gente coloca para dentro, mas também do que a gente coloca para fora, né? Então aí, não falei do piqui? Tá aí, o almoço mineiro, o almoço goiano aí, não tem problema. Um pouquinho de cada, mas tem certas vós, certas mães que mesmo sem comer um pouquinho de cada, vai ser um problema, vai ter que escolher. Não, esse domingo na casa da avó eu vou comer o frango. No outro domingo na casa da avó eu vou comer a costelinha. Porque tem vó que as vó mineiras são exageradas, né? Aí um pouquinho de cada já é muito. Então aqui eu coloquei esse que é o mais imediato. Comer
para a sobrevivência. Onde está o problema, se eu gosto mais disso ou mais daquilo? Veja a sua estrutura, veja a sua saúde, veja o seu tempo. Está causando algum desequilíbrio? Reveja, claro. Eu nasci com uma tendência para tal problema de saúde. Então você vai ter que ter uma vigilância, uma disciplina naquele campo. E assim é toda a nossa vida. Exercício. Usar sem abusar. Humberto de Campos, que é um espírito que foi escritor no Brasil, na última encarnação, e ele era jornalista e manteve essa tarefa de jornalista do outro lado. Então, ele tem vários livros de contos, de crônicas, de casos assim pitorescos. E ele fala dele mesmo, né? De como que ele sofreu quando ele no mundo espiritual lembrava assim, né? E sentia, porque está na memória do espírito, está no perispírito, para onde a gente for, está lá as nossas experiências. Como ele sofria ao lembrar do bife acebolado. Bife acebolado, olha só. Eu acho que eu vou ficar sofrendo com saudade do café com leite. Não sei como é que vai ser, para onde eu vou, né? Eu quero ir para o céu. No céu a gente não vai roubar o leite do bezerro. Tadinho. Então, como é que vai fazer para eu ter um gostinho de café com leite lá no céu? Tomara que eu vá para o céu, vocês rezam por mim aí. Então, aí é claro, se eu for para o céu, quem for para o céu vai ter outras delícias, outras maravilhas, né? Mas olha aqui, ó, na próxima vez que for na casa da avó, na casa da mãe, lembre-se, vamos provar, vamos satisfazer o paladar, mas não vamos usar a comida contra nós. E assim todos os hábitos, todas as formas de prazer que a gente tem, que são da natureza, podemos usufruir, mas não nos apegar. É o recado do Humberto de Campos. Usufrua, mas não se apegue. Usufrua, mas não se apegue. Então, o terceiro item, do ponto de vista, aí fala da contribuição que a doutrina espírita tem para dar nesse assunto. Porque a imortalidade da alma, como eu falei, é princípio de qualquer doutrina espiritual, doutrina religiosa. Imortalidade da alma. A vida não é só a vida da matéria. No funcionamento da matéria há um elemento espiritual. Isso é debate desde os filósofos mais antigos que a gente tem notícia. Esse debate, se o corpo é só uma máquina orgânica ou tem algo de material que está por trás. Então esse debate é desde que o homem está pensando, desde que está registrado, existe esse debate. Então, passou por toda a filosofia grega, agora a filosofia moderna, o vitalismo. Existe algo em nós além da matéria para que a gente viva. Então, o Espiritismo vem dar esses acréscimos. Além da imortalidade da alma, que toda religião apregoa, o Espiritismo acrescenta a pluralidade das existências, a reencarnação, as idas e vindas, quantas vezes forem necessárias para aprendermos a lei natural de Deus, demonstrada por Jesus, resumida na lei do amor, e mais, um assunto que nem é muito do nosso dia a dia, a pluralidade dos mundos habitados, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então, se a gente já sofria vendo as coisas do nosso ponto de vista aqui na convivência, aí a gente começa a achar que a minha cidade, o meu país, aí o planeta, a vida só existe aqui nesse planeta, como é um debate aí no mundo científico, né? A vida só existe no planeta Terra? Da forma que a gente vive, sim, claro, mas outras formas de vidas, parecidas ou não parecidas, imagine, pode colocar, ali é o nosso cantinho na galáxia. Então, a galáxia, Via Láctea, que é uma das centenas de bilhões. Então, aqui está o sistema solar, esse conjuntinho de planetas que a gente estuda, né? Então, estamos aí, olha só como que esse assunto é um ponto, ao ponto, então o assunto do ponto de vista. Então vai se ampliando, então não é mais só a criança com seus brinquedos, não é só eu com o meu time de futebol,
eu com a minha religião, eu com a minha família, o que é o meu é melhor, o que é o meu eu mato para cuidar do meu eu mato o outro. Então esse comportamento aí, egocêntrico, egoístico, então ele vai perdendo a razão de ser. Nós todos somos pontinhos no universo, né? Então há uma solidariedade entre os mundos, porque o Criador é um só, as leis são as mesmas, a lei de amor é o resumo de todas as leis, disse Jesus. Então é natural essa solidariedade entre os mundos. Aqui dentro do sistema solar, a gente sabe das notícias de espíritos que encarnam e reencarnam em planetas diferentes, com tarefas diferentes, né? A serviço. Então, isso é natural. Então, essa visão restrita de uma vida só, de que tudo é meu, tudo para mim, ela vai ficando ainda mais sem sentido quando a gente amplia a visão sobre a vida universal. Mais um. E aí, a parte que nos toca, né, que é que o Espiritismo é o grande, como falou no início aqui na introdução, a bússola para nós. Então, o que interessa essa visão de que a vida futura, de que a felicidade, que o reino de Jesus ainda não é aqui? Então, Joana de Ângeles e Emmanuel tratam da mesma forma. Então, entendam esse estágio, essas décadas aqui na Terra, como uma escola, não como uma prisão. Eu sou um espírito imortal, estou preso aqui por um tempo. Não, estou aqui por uma necessidade de crescimento, de progresso espiritual. Então, enxergarmos como uma escola, um educandário. É o espírito encarnado para, nas lutas da sobrevivência, da convivência, apurarmos a questão das virtudes. Então ela fala, educandário, está lá no livro Jesus o Evangelho, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo. Mais um. E agora, eu esqueci de conferir a data desse livro. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Então, esse texto lá no livro Roteiro chama o Grande Educandário. E começa assim: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, essa nossa encarnação, é realmente uma sublime universidade, funcionando vários cursos e disciplinas, com bilhões de alunos aí estava 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Olha só. Cursos e disciplinas variadas raças e nações. Então está dito aí, né, que não fica cada um reencarnando com as mesmas tarefas, no mesmo grupo cultural, no mesmo país, na mesma raça. A gente vai passear aí pelo nosso planeta quantas vezes necessário até a gente conseguir enxergar todos como uma família só. E quando conseguimos essa situação de irmandade, de fraternidade no nosso planeta, aí a gente vai partir para buscar esse sentimento, essa vivência da fraternidade universal, né? Que a gente tem os filmes aí que mostram os extraterrestres como rivais, né? Como inimigos que vão vir aqui nos atacar. Então, se os outros planetas do nosso sistema estão mais evoluídos que nós, eu acho que eles não viriam aqui nos atacar, né? Eles viriam aqui nos ajudar. A época da edição desse livro, ele falava em 2 bilhões encarnados e mais de 20 desencarnados, a humanidade terrena. Então agora temos 8 bilhões encarnados, temos ali quase 20, em torno de 20 desencarnados. Então não estamos sozinhos mesmos, estamos em transmissão de pensamento o tempo todo. Então esse exercício aí da fraternidade, da paciência, ele é mais amplo ainda. Não é só entre nós, 8 bilhões aqui encarnados, não. Tem outro tanto maior de desencarnados. E por último, quase por último, então, a Terra, nossa casinha, nossa escola, nossa piscina,
em plena paisagem cósmica, aquele pontinho lá da galáxia Via Láctea, que é uma, não é das maiores, né? Tem outras tantas. Aí quando o raciocínio humano chega ao máximo, né, do tamanho do universo, aí já está agora a hipótese de serem multiversos. Então é ilimitado, como os Espíritos nos ensinam, né? A criação divina é ilimitada e contínua. Então, a Terra espera por nós a fim de convertermos ela no paraíso. Então, o reino de Deus, o mundo das bem-aventuranças, o reino de Jesus, ainda não é aqui. Então ele termina aquele diálogo, continua, e na resposta seguinte ele fala que ainda não é aqui, mas o meu reino ainda não é aqui, ainda não é daqui. Aí eu, para usar a frase anterior, deixei deste mundo, mas a frase lá do Novo Testamento é: mas meu reino não é daqui, ainda, agora não é daqui, ainda não é daqui, assim que está escrito. Então está ali, o convite está feito, as oportunidades estão aí, cada dia, cada encontro, cada situação é momento de participarmos da construção do reino de Jesus, do reino de Deus, do mundo das bem-aventuranças, aqui na Terra. Aqui na Terra. Não caiam na armadilha de achar que tudo está pior, que tudo está perdido, que também isto é questão de ponto de vista. Também isto é questão de ponto de vista. Eu sei, eu também, quando vejo os noticiários, fico assim, de verdade, de coração assim apertado com o assunto lá, Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia, né? Ainda mais o assunto Israel-Palestina, que está citado no texto. A época de Jesus, quando ele veio, e não o reconheceram como o Messias enviado por Deus, porque estavam esperando um líder humano, um líder de governo, um líder de exército que vai colocar o nosso povo acima de outro povo. Então eles estavam arraigados com a visão terrena da minha terra, né? Da terra que vai cair, que vai brotar leite e mel, que vai cair maná. Eles continuavam misturando a visão espiritual com a visão humana, material da vida, das lutas que era muito comum naquela época. Não, continuam, né? As guerras, as disputas por territórios, o meu povo tem que ser melhor que o seu. Então eles não entenderam que Jesus veio, né, num estábulo, num coxo, filho de duas pessoas simples, que não fazia parte dos círculos de poder, mas a genealogia toda que está lá no próprio Velho Testamento indica, né, que seria o momento, que seria realmente aquele filho de Maria e de José, o Messias verdadeiro, mas não entenderam, como estava relativamente já esperado. Como seria se ele voltasse no nosso tempo, né? A gente levaria quanto tempo para entendê-lo? Será que a gente conseguiria entendê-lo? Provavelmente ainda não, né? Para mim, se ele vier logo, a gente manda ele de volta ainda em alguma forma de pena de morte, né? Então, aquela época, nós mesmos lá, reencarnados, não enxergamos Jesus como o Messias, porque ele veio falar de uma vida espiritual, de conquistas espirituais, de uma fé no futuro, de uma crença no futuro, e a gente estava esperando um líder de um exército para conquistar. Está lá, é só olhar no noticiário, o mesmo drama na mesma região, por falta de sensibilidade, de entendimento que Jesus não veio falar de uma terra prometida em questão física. A questão física da vida, da social, política, é problema nosso, que nós temos que lidar da melhor forma possível, buscando o bem comum, né? Mas Jesus veio lançar as bases para uma felicidade futura,
para o seu reino verdadeiro. Ok? Então aí, ainda, está lá registrado, dito por ele mesmo. Ainda não é, mas quem quiser está convidado para participar da construção desse reino de Jesus. Obrigado a todos, fiquem com Deus.